Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Essa carta do apóstolo Paulo, ela é, sem dúvida, a mais teológica das cartas do apóstolo Paulo. É a mais longa e a mais significativamente teológica. Porque aqui nós temos o evangelho, o puro evangelho apresentado. Lutero chega a afirmar que é o puro e genuíno evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo, ela assume a forma de um tratado teológico. O que Paulo realmente pretende, o que Paulo realmente quer, é fazer um tratado. Ele emoldura esse seu tratado teológico com uma introdução. Capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17. E ele fecha esta moldura deste tratado teológico no capítulo 15. A partir do verso 14 até o final do capítulo de número 16. O que está aqui, após o versículo 17 e antes do verso 13 do capítulo 15, é um tratado de teologia. É a maneira que Paulo expressa todo o seu conhecimento a respeito do Antigo Testamento e agora, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, ele traduz o Evangelho para todos os seus leitores. Esta carta é a explicação mais completa que Paulo dá do seu modo de compreender a natureza do Evangelho. Ele trata da soberania de Deus, a escolha de Deus. Paulo trata a respeito do pecado, da vida com Deus. Paulo faz um tratado, um compêndio. Se você buscar Martin Lloyd-Jones, quando ele tece alguns comentários, você vai ver que ele escreve uma verdadeira enciclopédia a respeito de Romanos. Romanos é que, foi lendo Romanos, é que Lutero
foi convencido de que ele era justificado por fé. Paulo, quando escreve essa carta, ele ainda não tinha ido à igreja de Roma. Ele foi chegar lá 3 anos depois de ter escrito esta carta. Provavelmente, quando ele escreve a carta, ele só fazia planos de um dia chegar pregando o evangelho em Roma. O núcleo da igreja de Roma, era formado provavelmente por algumas pessoas que estiveram no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E aí, num período de 28 anos, cristãos de várias partes do Oriente, por qualquer motivo, migravam para a grande metrópole. Era mais fácil ir para Roma. E aí, eles convertidos, chegavam alguns discípulos de Paulo, outros discípulos de algum dos outros líderes da igreja, começam a se reunir, e a igreja em Roma começa a crescer. Paulo, então, resolve escrever este tratado teológico para instruir todos esses crentes que congregavam em Roma. O martírio de Paulo, e muito provavelmente o de Pedro, aconteceram lá. Paulo tinha muitos amigos. Se você verificar o final da carta, no capítulo de número 16, Paulo cita nominalmente uma série de pessoas que ele conhece. No capítulo que nós lemos, o capítulo de número 6, nós vemos a expressão morrer com Cristo. E isto significa aqui muito mais do que uma mera declaração. Paulo traz aqui um significado, uma força moral. Para Paulo, essa morte com Cristo está ligada à nossa identificação com o Senhor. A identificação com Cristo, que faz com que nós passemos a negar a nossa natureza pecaminosa. É o princípio do pecado em nós. A nossa identificação com Cristo, através do Espírito Santo, pressupõe que a nossa natureza pecaminosa está morta. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que agora, ligados a Cristo, nós não podemos mais viver ainda no pecado, porque nós já morremos para esse pecado. Isso significa que a natureza divina, ela deveria resplandecer em nós. Pelo menos é a expectativa. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mortos para o pecado, vivos para Deus. E essa figura de estar morto e vivo ao mesmo tempo, me lembra algo engraçado. Um poste colocado na esquina de uma rua, de uma avenida em Porto Velho, a Avenida Jatuarana. Isso é um IP. Cortaram o IP e transformaram ele num poste de luz na Avenida Jatuarana, na cidade de Porto Velho. Isso tem mais de 20 anos, quando se utilizava árvores e não postes de concreto ou mesmo de metal para poder servir de sustentação para os fios. Acontece que, surpreendentemente, após alguns meses deste poste servindo como poste, ele encontrou água. E ele renasceu. E ele floresceu. Meses de junho, julho, os ipês florescem. E este poste, que estava morto, encontrou água e reviveu. Aparentemente morto, mas ao se alimentar da água, ele revive. Isso te faz lembrar alguma coisa? Nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que recebemos a água da vida, revivemos, resplandecemos, livres do pecado, pela graça. Unidos a Cristo,
pela graça de Deus, renascemos. Isto me desafia. Assim como este poste teve uma virada na sua existência, nós somos chamados também a termos uma virada na nossa santidade. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. O tempo da virada. Nós precisamos retornar aos princípios de vida santa. A palavra de Deus, ela ainda é a mesma, o evangelho ainda é o mesmo. Então nós somos desafiados por este evangelho a termos uma vida santa, pura, santa e justa. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E há muitas pessoas hoje que estão assentados em bancos de igreja que já não conseguem mais viver o padrão de santidade exigido por Deus. Elas conheceram a água da vida, elas se aproximaram de Cristo. E eu particularmente creio que muitas tiveram uma conversão genuína. Mas os cuidados deste mundo, uma série de coisas, às vezes a aproximação de pessoas que estavam afastadas do evangelho, que não queriam um compromisso. Aquele ditado de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes, uma aberturazinha aqui, outra ali. E isso foi quebrando o padrão. O apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele está escrevendo a carta ao Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 14, ele então faz esse desafio, e ele diz para a igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E é por isso que eu queria refazer a pergunta: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Nós não podemos mais viver no pecado, de modo nenhum. O pecado na vida do crente é um acidente. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, nós não podemos querer viver na prática do pecado. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Nós somos pecadores porque o nosso coração é inclinado para o mal. E isso me impede de conseguir ser 100% santo o tempo todo. Mas isso não me dá o direito de querer viver na prática do pecado. O pecado, ele é um acidente. Iniquidade é quando eu atravesso a linha da santidade e quero ficar do lado de cá. Sabe aquela história? A gente vê isso às vezes na paixão da juventude. O jovem, ele está namorando, e ele é crente. E ele tem um padrão de vida santa. E ele não quer desagradar ao Senhor. Mas ele está apaixonado. E tem um problema. Hormônio não se converte. Não tem hormônio crente. Hormônio é hormônio. E aquilo cai na corrente sanguínea. E começa a acontecer um negócio. E ele começa ali a ficar assim: eu não quero desagradar a Deus. Mas quanto de beijo eu posso dar? Até onde o meu beijo ainda não é pecado? Aonde eu posso colocar a mão? Na cintura? Não, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Está vendo? É este pequeno desvio, é esta aproximação, é este querer viver no limite, é que faz com que nós caiamos no pecado. E daí a pouco, a consciência cauteriza. E aí nós passamos a viver desagradando a Deus, e nem nos apercebemos disso. Porque a vida parece que continua a mesma. Eu ainda estou lendo a Bíblia todos os dias. Eu ainda tenho o jargão de crente. Eu ainda tenho aquele negócio. Eu ainda estou parecido com crente. Eu ainda gosto de frequentar culto. Eu ainda gosto de ir na igreja. Eu ainda quero fazer parte da sociedade interna. Eu gosto dos hinos. Mas o coração, a mente, a vida, já está longe de Deus. O pecado já dominou. E a pessoa ainda não se apercebeu.
E hoje, nesta noite, é o tempo da virada. Há um hino que diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até em meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Nós precisamos resgatar isso em nós e termos paz nas nossas ações e termos paz nos nossos relacionamentos. Quando nós passamos a ter esta virada de santidade na nossa vida e saímos resgatados por Cristo do lamaçal do pecado, purificados pelo seu sangue, cheios do seu Espírito, e nós passamos a viver amando intensamente o Senhor. Eu vejo muita gente que conhece tudo de igreja, que conhece tudo do Evangelho, que conhece tudo de tudo, mas não tem mais vida com Deus. A virada dele foi ao contrário. E ele está morto nos seus delitos e pecados. E pior, é um zumbi. Está morto e não se apercebeu. Hoje é o tempo de virada. Deus nos revelou a sua glória. E de forma impressionante, Ele colocou a majestade dele sobre nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. Ele se relaciona conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus se relaciona. Ele não é Deus de longe, é Deus de perto. Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que vai promover esta virada na nossa vida. E a minha pergunta é: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Mas como? O que nós temos que fazer? Pastor, eu não quero pecar, mas meu coração é inclinado para o mal. Há certos desejos dentro de mim, pastor, que eles aflorescem dentro de mim. E às vezes eu não consigo mais dominar. De repente, eu me vejo e, pastor, de repente eu estou lá vivendo no pecado. De repente eu estou ali na prática do pecado. E de repente eu vejo que os meus olhos estão contemplando aquilo que não é puro. Pastor, o histórico da minha internet é um caos. Só Deus é que sabe. Como é que eu faço, pastor? Como é que dá essa virada? Eu quero dar a virada, mas e aí? Qual que é a receita? Qual é o segredo? E é sobre isso. Primeira coisa, para esta virada, eu tenho que morrer para poder viver. Verso de número 4, do texto que nós lemos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Para que eu possa viver para Cristo, para que eu possa viver para Deus, eu tenho que entender que eu tenho que matar, assassinar a minha velha natureza. Salvação é um ato soberano de Deus. Salvação é gratuita. A luta contra o pecado é algo que nós precisamos nos esforçar. É por isso que Paulo diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu preciso entender que a minha natureza terrena, ela está aqui. E ela está efervescendo, ela quer sair. Há uma luta, há uma guerra. A minha carne, ela milita contra o meu espírito, e essa guerra, ela é interna e constante. Mas o apóstolo Pedro, quando está escrevendo a carta dele, no verso 9 do capítulo de número 2, ele então nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que isso me ensina? Isso me ensina que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho que colocar em prática o ensinamento de Cristo. Se é o meu olho que está fazendo eu tropeçar, se é a minha mão, eu preciso tirar de mim. Entenda, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra aquilo que me atrai. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso me colocar na situação de risco. Aquela história do jovem. Ele quer chegar no limite. Ele quer saber até onde ele pode ir. Não vá. Quando você está pensando até onde eu posso fazer, isso significa que dentro de você já há uma atração. E o desejo do seu coração, o desejo maligno do seu coração, se ele for concebido, ele vai dar à luz o pecado. Você tem que fazer morrer a sua velha natureza. Isso às vezes significa que você vai ter que romper com algumas amizades. É triste dizer isso. Mas tem pessoas que nos querem colocar num caminho errado. Há pessoas que querem nos levar para aquilo que desagrada a Deus. Deixa eu te contar uma história particular. Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti já com 22 anos. Então eu não aprendi a namorar. Eu não sabia namorar. Eu não tinha um padrão de namoro santo. Aí eu me converti, aí estou na igreja, e eu era muito namorador, né? Naquela época eu tinha cabelo, então, né, garboso, né? E eu era namorador. E aí, mas eu tinha uma namorada e o namoro era todo torto, um negócio completamente mundano. E aí eu começo a ouvir a respeito de vida santa, e eu giro para essa namorada e falo, olha, você vai ter que converter. Você vai ter que virar crente. Porque esse estilo nosso de namoro não está certo. E ela fala, olha, crente eu não viro. Não, mas olha, não dá. Falo, não, eu não vou virar crente, eu não vou para a igreja. E acabou que assim, para mim era uma luta. Porque no domingo eu me arrependia dos meus pecados. E na sexta-feira eu caía de novo. Aí no domingo eu era confrontado e eu chorava. E na sexta-feira, no próximo final de semana, estava eu lá no pecado outra vez. Até que eu virei e falei assim, olha, não dá, né? Já que você não quer virar crente para você ter o mesmo padrão que eu, e eu não estou dando conta sozinho, então o namoro acabou aqui agora. Você tem que romper aquilo que te faz pecar. Mas eu ainda não aprendi a namorar. Aí eu falei, agora eu vou namorar meninas da igreja. Agora vai dar certo. Porque aqui agora todo mundo é crente, né? Eu estou vendo alguns jovens olhando para mim e rindo, né? Eles entenderam o que eu estou dizendo. Porque a luta é a mesma. O padrão é o mesmo. O desejo ainda estava latente em mim. E estava latente também na menina. E aí, daí a pouco, estava eu. E isso me angustiava, porque eu falei, não pode. E aí terminei o namoro. Aí comecei a namorar outra. De novo. E, né, falei, não pode. E cada vez que eu arrumava uma namorada dentro da igreja, e que caía em pecado, aquilo me quebrava, me arrebentava. E eu comecei a achar, falei assim, eu devo ter o demônio. Só pode, né? Eu devo estar possesso. E na minha cidade, nesta época, tinha lá algumas comunidades, era moda na época, né? E eu fiquei sabendo que haveria um pregador, aonde que ele colocava a mão na cabeça das pessoas e tirava o diabo. Eu não contei para ninguém e fui lá. E eu falei, quando ele colocar a mão, o diabo vai sair, agora vai dar certo. Ele colocou a mão, orou por mim. Eu não fiquei possesso. O diabo não estava ali. Cristo já habitava em mim, eu era templo do Espírito Santo, não tinha como eu estar possesso. Eu era novo convertido, eu não conseguia entender estas coisas. E ali eu passei agora a orar e falar, Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu preciso que o Senhor me dê uma esposa.
E eu não vou namorar mais ninguém enquanto o senhor não me der uma esposa. E foram 4 anos orando. Foram 4 anos sem namorar ninguém, sem dar beijinho em ninguém, sem andar com ninguém de mãozinha dada. Foram 4 anos. Mas por quê? Porque eu aprendi e entendi da maneira mais difícil, que é preciso morrer, é preciso matar a velha natureza para poder viver. 4 anos depois de orar e de buscar, Deus me deu a Leda. Valeu a pena. Ela orou pouco, por isso que eu fui mais abençoado. Mas entenda, meu querido, para que nós tenhamos esta virada definitiva da santidade em nossas vidas, nós temos que fazer morrer essa velha natureza. Ela está em nós. E se você não lutar contra ela, ela vai prevalecer sobre você. Para que nós possamos verdadeiramente morrermos para este mundo e renascermos para Deus, eu preciso começar a matar a minha velha natureza. E fugir de tudo aquilo que me atrai. Longe de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. E depois que nós entendemos que só podemos viver se antes tivermos morrido, aí nós passamos então a entender o poder da ressurreição. Olha o verso de número 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O Senhor Todo-Poderoso, Ele quer agir na sua vida. Deus quer agir em nós e através de nós. É Ele que vai nos capacitar para vivermos esta vida com Jesus. O poder da ressurreição está à nossa disposição para que isso aconteça. Se estamos unidos com Cristo, na semelhança da sua morte, então, Ele ressuscitou, Ele reviveu, Ele deu uma virada. Se nós morremos juntamente com Cristo, então nós precisamos também, juntamente com Ele, ressuscitar. A única pessoa que pode impedir esta ação em nós somos nós mesmos. Nós, no que tange a vida de santidade, a prática de vida santa, nós somos os nossos piores inimigos. O pior inimigo para que eu possa ler a Bíblia sou eu mesmo. O pior inimigo para uma vida de oração sou eu mesmo. O meu pior inimigo para pregar o Evangelho sou eu mesmo. Porque eu ainda, às vezes, não quero ressurgir, não quero ressuscitar com Cristo. Se nós estamos unidos a Ele nesta semelhança da sua morte, então, semelhantemente na ressurreição, nós também o estamos. Ou seja, se morremos para o mundo, se morremos para nós mesmos, tudo que temos certeza é a certeza da vida eterna. Após você se conscientizar de que você morreu para tudo aquilo que é mundo, você passa a ter uma única certeza na sua vida: a vida eterna. E é por causa desta vida eterna é que nós ressuscitamos diariamente. Aliás, nós precisamos morrer e ressuscitar todos os dias. Todos os dias. Eu preciso matar a minha velha natureza. Antes da minha conversão, eu tinha um pavio muito curto. Aliás, nem pavio eu tinha. Eu era muito explosivo. Agora você imagina, um camarada de 1,90 m e poucos, forte, brigador, bom de briga, lutava karatê, aquela coisa toda, com um pavio curto, era um problema. E aquilo agia dentro de mim durante muito tempo. Ainda age, agora com muito menos intensidade. Certa vez, lá em Sete Lagoas, eu vinha de uma série de problemas, uma série de coisas,
E aí, sabe quando você está naquela tensão, você está dominando, mas a coisa está ali. E eu estava chegando na igreja, né? Quando eu dei a seta para entrar à direita no portão da igreja, veio um rapaz de bicicleta, eu parei o carro para ele poder passar, mas eu já estava bem à direita, e aí havia um outro carro estacionado, o espaço não ficou grande, mas dava para ele passar. Aí ele reduziu, quase parou a bicicleta, foi pedalando bem devagarzinho. Quando ele estava chegando no final do meu carro, né, e o portão, eu já tinha acionado o controle, o portão estava abrindo. Aí ele vira o guidão assim e faz desse jeito no carro. E eu vendo pelo retrovisor. A velha natureza. O sangue ferveu. Eu abri a porta do carro. Quando ele viu o tamanho do homem que saiu de dentro do carro, ele pegou a bicicleta e começou a pedalar, e eu saí correndo. Onde eu ia pegá-lo. Eu estava assim, pega ou não pega? A voz do Santo Espírito brada no meu coração. E se você pegá-lo, o que você vai fazer? Eu parei, baixei a cabeça, meus olhos encheram d'água, voltei para o carro, falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a vencer o meu eu. Eu preciso ressuscitar junto contigo todos os dias. Por que eu estou te contando isso? Para que você possa entender que isso é diário. Eu morri com Cristo. Então, certamente, com Cristo, eu ressuscito. Com Cristo, eu posso vencer o desejo maligno do meu coração. Com Cristo, eu posso ressuscitar e viver para a glória dEle. E a partir disso, a partir que eu entendo que eu morro com Cristo e ressuscito com Cristo, eu então passo a compreender o significado de viver a liberdade cristã. Verso de número 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O que significa para você isto? É sempre bom nós evidenciarmos a nossa liberdade em Cristo. Eu não estou aqui esta noite querendo que você passe a construir um padrão de regras. Não podes, não toques, não faça. Isso eu sei que não funciona. Aonde o Espírito de Deus há liberdade. Mas nós precisamos entender que a linha que separa a liberdade da libertinagem, ela é muito tênue. Ela é muito fina. E eu não quero transpor esta linha. E é por isso que viver a liberdade cristã é um desafio. É um desafio, porque viver a liberdade cristã, às vezes, é me dizer não para algumas coisas que me são lícitas. É dizer não para algumas coisas que eu sei que eu poderia fazer, que eu não estaria necessariamente na prática do pecado. Mas eu digo não, porque a minha velha natureza pode me enganar. Eu digo não, porque alguém pode se escandalizar. Eu digo não, porque para mim mais vale exaltar e glorificar o nome de Deus do que satisfazer a minha própria carne. A expansão do reino de Deus na terra é nossa responsabilidade. Então, eu digo não para certos prazeres e eventos que não são pecados, para que eu possa estar mais envolvido com o corpo de Cristo, para que eu possa me participar mais, para que eu possa adorar mais.
Isso é viver a liberdade. Envolvendo-se com tudo aquilo que ocorre na igreja. Pastor, isso é ser igrejeiro? Não, não é isso que eu quero. Eu não quero que você se torne um frequentador de igreja. Eu quero que você viva a igreja. Eu quero que você traga para você esses bons relacionamentos. Nós vivemos num mundo tão complicado, tanta coisa ruim que nos cerca. E se nós não vivemos essa liberdade cristã, estando juntos, nós nunca seremos livres. Nós nunca teremos toda essa liberdade. Seja mais ativo, seja mais participativo. Porque juntos nós somos muito mais fortes e juntos nós temos muito mais liberdade. Juntos nós atraímos muito mais pessoas. Juntos nós podemos ajudar o outro, edificar o outro, fortalecer o outro. Essa liberdade é dizer, eu sou livre em Cristo, mas eu só consigo viver essa verdadeira liberdade me aprisionando a Ele. Há uma história do tempo da escravidão, de que um senhor crente, passando em frente ao leilão de escravos, ele viu lá uma jovem que ia ser leiloada, e ela estava lá amarrada, sendo exposta, e aquele homem olha, e ele se compadece dela. Ele era um homem muito rico e ele decide comprar aquela jovem. Ele entra e começa os lances, e alguém lá oferece um determinado valor, e outra pessoa aumenta, e de repente ele então dá um lance, o dobro de qualquer escravo que havia sido vendido ali. Pagou muito mais do que ela valia. E as pessoas assustam, ninguém concorre com ele no leilão. Então, eles o conduzem até uma mesa, ele faz o acerto, paga o preço daquela escrava, e eles então pegam o certificado de propriedade. Os escravos eram escriturados e entregam na mão dele, fala, aqui está a posse do seu escravo. Entregam para ele a corda, ela estava amarrada, seus pés amarrados, suas mãos amarradas, seu pescoço amarrado, de tal maneira que ele podia puxá-la, tal qual um animal. E ele segura a ponta daquela corda e sai puxando aquela escrava. E ela não queria ir, ela reluta e ela puxa, e ele, por favor, venha, me siga. Ela cospe nele, ela luta, ela não quer. Mas rendida, ela não tem como, ela está amarrada, ela é escrava. Ela abaixa a cabeça e vai seguindo, e ele vai tirando da multidão. Quando chega na estrada, está longe de todo mundo. Ele cuidadosamente pega o registro de propriedade, desamarra as mãos, desamarra os pés, tira a corda em volta do pescoço. E aquela mulher atônita, sem entender nada, ele então diz, olha, aqui está o seu certificado de propriedade. Ele é seu, tome. Cuide muito bem dele, porque se alguém pegar isso, você volta para a escravidão. Enquanto você tiver esse título de propriedade, você está livre. E ela sem entender, e como assim? E ele então diz, olha, eu comprei você com o único objetivo de te libertar. E aquela mulher então abaixa a cabeça e começa a repetir, comprou-me para me libertar. Abre o seu certificado, vê que é dela mesma e continua repetindo, comprou-me para me libertar. A essa altura a emoção toma conta dela, ela começa a chorar e repetir continuamente, comprou-me para me libertar. Comprou-me para me libertar. E tomada pela emoção, ela cai aos pés daquele senhor, abraça as suas pernas e diz, comprou-me para me libertar. De hoje em diante, eternamente, eu te servirei.
É exatamente este o nosso papel junto de Cristo. Ele nos comprou para nos libertar. E agora é vivermos essa liberdade, é nos prostrarmos aos seus pés e dizermos: Senhor, somos teus servos. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela só pode ser vivida com eficácia e plenitude quando nós abrimos mão da nossa liberdade e entregamos ela ao nosso Senhor, ao nosso dono. Versículo de número 20, do capítulo de número 6, do texto que nós lemos. Paulo vai dizer que quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos isentos em relação à justiça. Mas agora que nós não somos mais escravos do pecado, nós agora somos escravos de Cristo Jesus. Ele pagou o preço por nós. E viver a liberdade cristã é dizer: Senhor, nós somos teus. Nós te pertencemos. É o Senhor quem conduz a nossa história. Agora, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E compreendendo isso, compreendendo que nós agora pertencemos ao Senhor, nós passamos a viver exclusivamente por Ele. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É viver exclusivamente por Cristo e para Cristo. É ter exclusividade. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Deus não dá, Deus não cede, Deus não empresta a sua glória para ninguém. Ou você está 100% com Cristo, ou você está 100% fazendo a vontade do diabo. Não há meio termo. Ou você com Cristo se ajunta, ou de Cristo você espalha. Ou você é com Ele, ou você é contra Ele. O homem é escravo daquilo que o domina. Se você vive na prática do pecado, você é escravo do pecado. Se você vive na prática da justiça, você é escravo do sol da justiça. Nós aprendemos que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é o nosso chamado. E isso, então, nos desafia a consagrarmos o nosso corpo à santidade. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. E isso nos leva a nos consagrar a Ele. Sabe o que quer dizer essa palavra, consagrar? É dedicar para o uso exclusivo. É dedicação exclusiva. Por exemplo, nós pegamos um copo e falamos: esse copo irá ser usado única e exclusivamente para ser colocado café. Não, todo culto eu estou falando de café. Água. Água. Isso significa que agora, aqui dentro, não pode ser colocado mais nada. Ele foi tornado exclusivo. Quando nós dizemos que estamos nos consagrando a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, é para o seu uso exclusivo. Eu não vou deixar aquilo que não é santo tomar mais conta disto que é só teu. É do Senhor. Sabe aquele adesivo que o pessoal coloca no vidro traseiro do carro, a serviço de Deus?
a serviço do Rei Jesus, propriedade do Rei Jesus. E aí você chega e fala, escuta, eu estou precisando que você me faça um favor, tem um irmão aqui, ele precisa... Não, eu não posso. Então tira o bendito do adesivo. Porque você está contando uma mentira. Você não falou que está a serviço do rei? Está precisando lá fazer um serviço para o irmão, né? Necessidade é algo... Não, nós vamos fazer uma visita evangelística. Precisamos de carona. Domingo eu gosto de dormir depois do almoço. Tira o bendito do adesivo. Você não é obrigado a colocar isso, mas se você colocou, honre. Coloque então, está a serviço? Tá, vai ter, está a serviço. Pode levar, eu vou. Eu vou dormir. Alguém que tem carteira que pode ir? Está aqui, está o documento da chave, pode ir. Isso é dedicação exclusiva. Você não é obrigado a fazer isso, entenda. É a história de Ananias e Safira. Eles não eram obrigados a vender as suas propriedades, mas o fizeram. Mas não foram verdadeiros. E por conta disso foram consumidos. Não corra você o mesmo risco. Nós somos chamados a nos consagrar à santidade. E isto é obrigação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa dedicação exclusiva de viver separado do mundo, isto é exigido por Deus. Deus não aceita que nós estejamos cocheando entre dois pensamentos. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele quer a nossa inteireza. Todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, é com tudo que temos, é com tudo que somos. Nós precisamos nos consagrar inteiramente ao Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Lembra do poste? Que teve uma virada. Para todos os efeitos, ele já era considerado morto. Ele era dado como morto. Mas surpreendentemente, a água alcançou suas raízes. Surpreendentemente, ele renasceu. Ele reviveu. Passado algum tempo, esse poste virou atração turística na cidade de Porto Velho. Colocaram agora um poste de concreto em frente a ele. Tiraram os fios. Eu não sei se ele ainda está lá. Ipê vive, é uma árvore que dura muito tempo. Mas ele reescreveu a história dele. Talvez você nesta noite chega aqui e para muitos você já estava morto. Mas a água da vida é derramada neste lugar. E se as tuas raízes se encharcarem dela, você vai dar uma virada. Você vai ter um tempo de virada. Mas para isso, você tem que morrer. Morrer para você mesmo, para que você possa viver. Se você quer um tempo de virada, então você precisa ressuscitar, reviver para aquilo que é de Cristo. E revivendo para aquilo que é de Cristo, você precisa viver a liberdade cristã. E viver exclusivamente para Cristo. E aí você se consagra para a santidade. É uma decisão que você toma. Só você pode tomar. O preço já foi pago. Ninguém podia salvar você a não ser Cristo. E você não conseguiria escolher Cristo, porque o seu coração estava inclinado para aquilo que é mal. Foi preciso uma ação sobrenatural de Deus para aplicar os méritos de Cristo em você e te convencer do seu pecado.
Até a fé, porque você deposita em Cristo, não vem de você. Diz a Bíblia que é dom de Deus, para que você não se glorie. Você fala, até a fé, Senhor, que eu tenho, não é minha, é sua, foi o Senhor que me deu. Salvação é de graça. Mas vida com Deus tem um preço. E esse preço sou eu que pago. Viver em santidade, eu tenho que pagar um preço. Sou eu que decido o tempo que eu vou orar. Sou eu que decido que vou ler a Bíblia. Sou eu que decido que vou fugir da aparência do mal. Sou eu que decido que quero viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que você pode ter uma virada. Nova tradução na linguagem de hoje, de Colossenses, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, aonde Cristo está sentado do lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Dê uma virada na sua vida e viva em santidade para o Senhor. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então viva para a glória de Deus. Viva em santidade, seja santo, separe-se, afaste-se de tudo aquilo que te atrai para o mal, fuja da aparência. Busque mais a presença de Deus e a sua vida resplandecerá.